Muito obrigado. Meus irmãos, a gente vai para o momento da palavra. Nosso primeiro, a gente vai chamar de sessão, mas teremos um painel para essa noite. Mas eu quero, antes de chamar as pessoas que vão estar aqui comigo no altar, eu quero só compartilhar um pouquinho como surgiu essa conferência, como surgiu isso que Deus está movimentando no meu coração. Alguns meses atrás, eu estava numa reunião de oração, estava eu, o pastor Jefferson. Pode acender, João, essa outra luz aqui também? Boa. Estava eu, o pastor Jefferson, estava a Júlia, estava o pastor Calixto e a Ciosi. Estávamos numa reunião ali de oração, ali no jardim, e eu acordei com uma seguinte pergunta. Eu creio que Deus entregou essa pergunta no meu coração. Eu não tenho uma resposta ainda tão clara. Porque aquela pergunta que Deus estava me dando naquele dia não era para ser respondida de sim ou não, ou de prontidão, mas era uma busca. Então tem perguntas que Deus faz para a gente que não vai só exigir uma correspondência de sim ou não, ou uma conclusão, mas tem perguntas que Deus nos dá que nos levam a uma jornada. E essa pergunta dessa manhã foi: qual a diferença de um ambiente de glória e um ambiente cheio do Espírito? E eu não tenho claro essa resposta ainda. Ano que vem, na conferência Fascínio, segunda temporada, 2.0, talvez eu consiga te trazer. Mas essa pergunta não era para eu ser respondida ali, abrir um texto, abrir outro e só começar a estudar. Essa pergunta começou a gerar um deleite no Senhor. Porque para eu entender o que era um ambiente cheio do Espírito, o Senhor me levou a fazer devocionais como igreja, no Espírito, toda semana. E ali foi uma busca por um avivamento, mas eu também agora tenho a outra responsabilidade de entender mais essa pergunta. Um ambiente cheio da glória de Deus. Eu entendo que às vezes num ambiente onde o Espírito se manifesta, a gente recebe muitas coisas, dons, vocações, há uma correspondência. Mas eu percebo que muitos desses ambientes, às vezes, há uma certa indiferença. Às vezes está um irmão estendido no chão e está outro ali mexendo no celular. Mas um ambiente, quando é cheio da glória de Deus, parece que nos leva a um lugar de quebrantamento, nos leva a um lugar, o peso da glória de Deus vem sobre a comunidade. Então, com esse entendimento, nós vivemos ali um tempo de avivamento, de busca como igreja, mas a gente quer inaugurar também esse segundo tempo, posso assim dizer. Um tempo também de buscar a glória de Deus sobre esse lugar. Então essa é a ideia da conferência. Ela poderia se chamar contemplação, porque é o ato de eu contemplar a beleza, a bondade do Senhor, os seus feitos, o seu poder, mas o fascínio é o estado de espírito que eu fico após contemplá-lo. Então a finalidade é você buscar esse coração junto comigo nessa noite. Mas também, dentro disso que nós cantamos e vivemos nessa noite, falamos muito sobre Moisés. Moisés era um homem de Deus e ele era um representante, ele escolhido, aspas, assim, representante do povo, ele tinha as experiências. E lá em 2 Coríntios, capítulo 3, vai dizer que Moisés tinha um rosto, brilhava quando ele tinha um encontro com o Senhor. Só que essa glória ia passando. E essa glória que ia passando, ele tinha que cobrir o rosto, por uma ideia de mostrar assim, que ele não queria mostrar que a glória de Deus estava indo. Era tipo recarregar. Mas a gente vê que depois de Cristo, a gente tem uma glória interna também. Ele vai pregar sobre isso. Então, já está aí dando uma boa introdução. Mas, de qualquer maneira, a nossa vida é feita assim, de experiências e marcas da glória de Deus. Você lembra de um dia que a glória de Deus te esmagou e você teve essa experiência no coração? Quem aqui teve? Essa experiência pode dizer assim: olha, eu lembro daquele dia que Deus me marcou com a sua glória. Mas a nossa vida não é só feita desses momentos de glória. Eles não devem servir como um tempo de recarregar as nossas forças. É como se Deus te desse ali um brilhinho para você suportar 3 meses. Quando passar, toma outro brilhinho e você vai. Não. Existe uma fascinação que é no ordinário, que é no dia a dia. E é sobre esse painel. Então, quero chamar pastor Eduardo, pode vir, Júlia pode vir, e Jojo pode vir. Para não deixar a Jojo sozinha, uma salva de palmas para eles.
para não deixar a Jojo sozinha, eu estou fazendo uma piada. Então veio o Dudu, veio a Jojo, veio o Titi, veio a Juju. Então cada um ali vai ter. E foi funcionar da seguinte forma, meu irmão, esse painel. Nós temos aqui 4 assuntos que nós vamos falar a respeito na nossa vida cotidiana, tá bom? E você vai ter também uma oportunidade de perguntar algo. Eu já elaborei algumas perguntas. Vai funcionar da seguinte forma, cada um vai ter ali de 5 a 7 minutos para ministrar aquilo que vai estar projetado ali no telão. Eles já foram avisados, então não é, tipo assim, agora aqui que eu vou ter que falar, não é no freestyle. Mas eles vão primeiro explanar sobre esse tema, sobre esse fascínio no dia a dia, sobre aquilo que está. E eu quero que você preste muita atenção, porque a gente não vai, quando você precisar ter um encontro com o Senhor, e você precisa sempre, você não vai ligar nesse culto no ao vivo para abastecer o teu coração. Você vai lembrar dessas mensagens, porque elas estão envolvidas no teu cotidiano. Meus pais, de maneira muito sábia, mas também muito impositiva, me fizeram começar a trabalhar com 14 anos. E quando eu comecei a trabalhar com 14 anos, o meu mundo que eu tinha, a minha rotina, os meus videogames, desfaleceu. E eu lembro que eu precisei acordar todo dia, 5h50, e chegava ali do estudo, 11 horas da noite. E ali foi a primeira coisa que eu tive esse encontro com o Senhor, que eu falei, olha, eu preciso aprender a buscar o Senhor no dia a dia. E talvez você está com essa rotina corrida de trabalhos, de estudo. Temos aqui pais também, que daí tem que cuidar do bacuri. E a gente não aprende e usa, às vezes, o final de semana para recarregar, mas tem uma glória disponível para o dia a dia, para o cotidiano. Amém? Amém. Então, vou me assentar. Um microfone para cada. E... Oi? Pode ser. Muito obrigado, meu bem. Vou pegar o... Oi? Pode colocar aí o primeiro tema do pastor Eduardo. Está ali o fascínio na devocional. Então, o pastor Eduardo vai explanar. Oi? A gente vai poder... Eu achei que eu era o terceiro. Não, vai ser o primeiro. Descobri agora que eu sou o primeiro. E manda ver. Amém. Obrigado. Amém, né? O crente nem sabe o que e repete o amém, né? Amém? Amém. Gente, boa noite, tudo bem? Sou o Eduardo. Estou muito feliz por estar aqui mais uma vez com vocês. E feliz por compartilhar desse tema que é tudo pra gente. Acho que a gente cantou muito sobre ele já. O pastor Tiago fez uma introdução afiada aqui. Citou um texto que era a pregação de amanhã, eu também vou citá-lo aqui. Mais um tema que fala sobre o coração da nossa vida com Deus, né? Como a gente cantou, não vale a pena só a gente saber coisas sobre o Senhor, né? Não é a mesma coisa do que experimentarmos, e como eu não canso de repetir lá, Marcos 3:14, a palavra do Senhor diz que o Senhor chamou aqueles 12 para serem os seus apóstolos e para estarem com Ele, para estarem com o Senhor. E eu creio que um desafio nosso, né, a gente falava um pouquinho sobre o almoço, a gente falava um pouquinho sobre isso no almoço, eu e o pastor Jefferson, um desafio da nossa geração, não só a idade, mas o nosso tempo, é essa busca excessiva pela produtividade, a busca excessiva por alcançarmos e provarmos, mostrarmos resultados, é a busca desenfreada por performarmos, né, em todas as áreas da nossa vida. Você está assistindo um filme com a cabeça de quem tem que performar, de quem tem que aprender alguma coisa com aquilo, de quem tem que aplicar. Você está... E até comentava com a Melina essa semana, às vezes a gente vê até no nosso meio crente, assim, no Instagram, o cara tira uma foto de um prato de comida e faz uma reflexão profunda sobre aquilo. Cara, chega uma comida, eu só quero comer, né? E às vezes a gente acha que o tempo todo tem que ser assim, uma riqueza absurda de insights, de ideias, de teologia. E às vezes o Senhor só quer que a gente ande com Ele, né? Só quer que a gente desfrute da presença, só quer que a gente
perceba a sua presença, e isso tem, óbvio, tudo a ver com devocional. Então, eu não vou falar tanto sobre um modelo de devocional, beleza? Desculpa se eu estou te frustrando aqui em relação a isso, mas eu não tenho um único modelo de devocional que eu sigo ao longo da minha caminhada com Deus. Eu comecei até a refletir. Vai vir uma pergunta, fale um modelo de devocional. Não, vou falar alguns aqui, tá? Mas eu acho que é menos sobre o modelo, galera, e mais sobre um coração devocional, um momento devocional, aquilo que você, assim, o coração diz respeito ao teu dia inteiro e ao que você vai se conectar com Deus, às vezes em momentos inesperados, como eu vou trazer exemplos aqui. Mas o momento é mais importante do que a metodologia, porque o momento é aquela hora que você está com uma disposição 100% voltada para ouvir a voz de Deus e para falar com o Senhor. Se a gente fosse falar só sobre metodologia, tem vezes que eu estou de joelho e eu me distraio. Sim, metodologicamente é uma postura física que deveria, né, nos conectar com Deus, e que ela por si só não vai fazer isso. Então, às vezes, estou de joelho e viajo, e às vezes eu estou no carro, no banheiro, e percebo que o Senhor está falando uma coisa especial comigo. E aí, né, comecei a refletir dessas últimas semanas, assim, eu tenho algumas formas, né, minhas aqui de ter o meu tempo devocional com Deus. Tem a leitura corrida, intencional dos livros da Bíblia. Não aquela leitura de você abrir alguma coisa aleatoriamente, mas de você se dispor a completar livros, a entender livros, a estudar livros. Então, faço isso ao longo da minha caminhada devocional. Eu estou começando agora um hábito de decorar textos mais longos, e tem sido uma experiência maravilhosa. Nunca tinha feito isso, sou péssimo de memória, péssimo. Essa Bíblia minha aqui é a Bíblia que eu usei no concílio. E eu comprei ela zerada, porque a minha memória é um pouco mais visual do que qualquer outra coisa. E aí fui marcando as coisas nela ali, para que eu pudesse abrir e me defender ali, né, na frente do examinador. Mas, cara, tenho dificuldade assim com lembrar coisas, né, muito extensas. E estou numa jornada. Ouvi dizer que o Francis Chan decorou o livro de Efésios inteiro. Falei, cara, pelo menos capítulo 1 eu tenho que conseguir, né? Vai citar junto com ele, né? E, cara, está sendo uma experiência muito legal, porque ao longo do processo de decorar, você é ministrado por Deus por detalhes específicos. E também quando você lembra, óbvio, você lembra em lugares diferentes, né, lugares aleatórios. Então, se pegar lá a partir do verso 3, bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo Jesus. Aí você começa a perceber, cara, está tudo em Cristo, em Deus, nele, com Ele. E aí ele continua e fala da forma como nós fomos escolhidos nele para sermos santos e irrepreensíveis para Ele. Depois fala sobre, em amor, nós fomos predestinados para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. E aí ele avança e fala, para louvor da glória da sua graça. E aí às vezes eu estou lá tentando decorar e falo, cara, a glória da graça de Jesus. Senhor, eu quero conhecer mais da glória da graça de Jesus. Eu quero contemplar mais a glória da graça. Qual que é a diferença da glória da graça para a glória de Deus? E aí você vai sendo ministrado pelo Espírito, vai sendo, né, tocado pelo Senhor. Então falei da leitura corrida, falei da memorização de textos, e eu encorajo você a fazer isso. Estou sempre lendo não posso dizer que eu leio bastante, porque eu sou bem reflexivo na leitura, então eu leio lá 1 página, 2 páginas, 6 páginas e preciso parar. Mas estou sempre lendo alguma coisa, e às vezes em outras leituras aleatórias, é aqui que eu falo da postura devocional.
Eu estava lendo um livro sobre dízimo. E eu achei que seria uma leitura meio técnica, assim. E, cara, Deus falou profundamente comigo, assim. Eu não lembro qual foi a última vez que Deus falou comigo dessa forma, lendo um livro. Falando sobre coisas que não têm a ver com consagrar o dinheiro, mas sobre generosidade em outros aspectos da vida. E aqui olhando para o quanto Jesus se doou e se entregou. Coisas básicas que a gente ouve sempre, mas que ali naquele momento devocional, naquela postura devocional, meu coração estava facinho. E o Senhor me encontrou ali e me confrontou com a generosidade de Jesus e com a minha falta de generosidade, seja em casa, seja com as pessoas do meu trabalho. E aí eu comecei a ser constrangido pelo Espírito de há quanto tempo eu não orava pelas pessoas do meu trabalho. Tipo, coisas nada a ver com o tema principal, mas a postura devocional vai te levar a contemplar Jesus e vai te levar a entender quem você é. E eu entendo muito que contemplar a glória de Jesus, né, que é o texto também precioso lá de 2 Coríntios 3, 18, que fala, né, que quando nós contemplamos a glória de Deus, nós somos transformados de glória em glória. Contemplar a glória é o que faz a gente ser habilitado a perceber quem nós somos e a buscarmos algum nível de transformação verdadeira. Então, transformação para nós, ela só acontece quando a gente contempla de verdade. Quando a gente é levado a enxergar uma natureza, quando a gente é levado a enxergar algo sobre o caráter de Jesus que a gente percebe que a gente ainda não tem, velho. Quando a gente é levado a enxergar uma beleza nele que é completamente o oposto do que eu sou. E aí, olhando para Jesus, é o raio-x de quem nós somos ou de quem nós não somos. E aí eu sempre lembro lá da música do Samuel Moraes, né? Torna-me mais semelhante a ti, não quero ser mais simplesmente eu. Quanto mais eu me aproximo do Senhor, eu quero ser igual a ti. É mais ou menos isso, né, o que guia a nossa caminhada. E é um pouco disso que eu tenho buscado, né, com muitas falhas, muitos furos, mas buscado desenvolver na minha vida devocional. E pela graça de Deus, né, isso tem me aos pouquinhos me tornado mais semelhante a Ele, eu creio. E aqui, Tiago, queria aproveitar e falar para um outro público aqui. Quantos são pais aqui? Sei que, né, a maioria são jovens, adolescentes, mas muitos pais e mães. Esse é algo que é super novo para mim, né, tem alguns anos, mas que hoje eu sou mais assíduo até e mais regrado no meu devocional com a Betina, que é a minha filha mais velha, do que no meu exclusivo, né? E ali também Deus fala comigo. Então ali sim a gente precisa ter rotina, metodologia e tempo específico para fazer. É uma criança, tem 7 anos, né? A gente começou isso já há alguns anos, então não faz sentido nesse momento deixar alguma coisa mais livre para ela. Pelo menos esse arroz com feijão ela precisa fazer e ela tem a liberdade dela de fazer em outros momentos. E esses dias eu estava trabalhando e ouvi, né, pela primeira vez ali, ouvi ela no quarto dela sozinha cantando e fazendo um espontâneo lá para Deus, assim. E foi muito gostoso, assim. Mas o meu tempo com ela aí, a gente pega bíblias infantis, devocionais infantis, eu leio com ela, eu vou tirando as dúvidas, vou substituindo algumas palavras que eu sei que vão ser mais difíceis para ela. Aí agora ela está lendo já também, ela fala, pai, essa palavra não está aqui, né? Daí eu falo, filha, não, mas estou só tentando deixar mais fácil. Mas aí faço o devocional com ela, estou lendo agora com ela um catecismo simplificado lá de Westminster, que é uma declaração de fé das mais importantes da história da igreja. E tem sido uma jornada muito legal ali de ler e tirar as dúvidas e entrar um pouquinho mais profundo assim com ela. Já fizemos leitura da Bíblia
adulta, ou da Bíblia normal, vamos chamar assim, e da Bíblia com ilustração, já lemos algumas. E aí, pai e mãe, você precisa fazer isso, cara. Você precisa separar tempo, você precisa se munir de ferramentas para que você possa desfrutar desse tempo com seu filho, com a sua filha, mas para que você vá ensinando a ele, a ela, sobre a importância do coração devocional. Esses dias, a gente estava passando lá por um desafio como família, a B, né, foi afetada ali de algumas formas, com algumas coisas que ela precisou abrir mão, e ela estava malzona com aquilo e tal, estava meio chateada, e aí a gente sentou, e antes da gente sentar, eu já estava ali, cara, eu vou abrir para ela mais ou menos a situação, mas eu vou entender que isso também vai ser uma forma de Deus falar com ela. Né? Não vou abrir só para trazer as coisas práticas, mas, cara, eu creio que o Senhor vai falar com ela. E aí a gente foi fazer o devocional, eu orei assim, falei, cara, se Deus fala com a gente hoje, né? Fala com ela. E o devocional daquele dia, assim, foi de forma sobrenatural, exatamente uma resposta para aquilo que a gente estava orando, assim. E aí eu estava, cara, impressionado, assim. E ela estava, tipo assim, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Cara, Deus está falando com a gente, beleza, né? Ele fala. E eu, assim, tipo, caraca, mano, obrigado, Senhor. Mas, assim, experiências que ela já começa a acumular com Deus através desse tempo. E eles não vão fazer isso sozinhos com 5, 6, 7 anos. Você, pai e mãe, precisa pegar pela mão e levar até esse lugar. Amém? Isso vai demandar de você tempo, isso vai demandar de você algum dinheiro para você comprar bons materiais, eu posso indicar alguns. Isso vai demandar de você intencionalidade, às vezes você vai querer deitar e o filho vai te chamar. Hoje a B mais me chama do que eu ela. Tipo assim, ela não pode abrir mão disso, assim. Mas é um investimento nos filhos, né? Depois não adianta a gente querer terceirizar para a igreja, fazer em 1 hora aquilo que, eventualmente, você, pai e mãe, não está fazendo nos outros 6 dias da semana. Então, não tem nada mais importante na nossa vida do que isso, e estou testemunhando também e aprendendo sobre essa nova caminhada devocional. E eu testifico muito na vida do pastor Eduardo, porque várias vezes quando a gente estava no Rio Grande, a gente estava lá jantando um X bem maneiro, dava o horário da Betina, ir para a cama, e ela, pai, você não vai fazer o devocional hoje? E daí lá vai Dudu, gente, já volta. E às vezes ele ficava, né? Demorava assim, pensava, achei que ele ia só orar e ficar um pouquinho, não. E não tem como discutir, né? Uma vez eu falei, filha, hoje vamos deixar dela, pai, mas a música diz, leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. E eu, filha, tá bom, beleza, vamos lá. Amém? Amém? Você já foi abençoado por esse comecinho aí de palavra, eu já fui muito. Agora a gente vai para o segundo ponto, então, com a Ju. E o meu segundo ponto é falar sobre o fascínio na adoração. Eu quero rapidinho abrir em João 4, 23. Você coloca para a gente, Mateus, por favor? João 4, 23 vai dizer assim, mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Quando eu vou falar de adoração, eu sempre trago esse versículo, primeiro para a gente ter algum pontapé, algum lugar de compreensão da onde, o que é a adoração, né? Diante de Deus, assim, diante de Jesus. Quem trouxe essa fala foi Jesus, em um contexto de encontro com a mulher samaritana, em que ela pergunta para Jesus como deveria acontecer a adoração, porque os samaritanos adoravam de uma forma diferente. Na época ali, os judeus e os samaritanos não se davam bem, então cada um fazia de uma forma. E Jesus ele traz quase que um decreto de que agora a adoração ela não era sobre um determinado lugar, um determinado monte, mas era sobre a maneira
como colocaríamos diante de Deus esse movimento da adoração. E ele traz em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade nos permite analisar o contexto do ordinário, porque em espírito é em todo momento. Não é apenas em um momento de canção, não é apenas em um momento em que eu paro tudo para fazer, mas em espírito, em todo momento. E, em verdade, traz o entendimento do filtro da palavra. Hoje, mais do que nunca, a gente precisa do filtro da Bíblia, porque nós percebemos ao nosso redor muitos meios, muitas canções diferentes, muitas ideias diferentes. E a palavra precisa ser o filtro das nossas canções. A maneira como Deus se apresenta. A gente pode colocar, por exemplo, que Deus é legal, Deus é gente fina. Isso é adoração? Passa pela maneira como ele se apresenta na Bíblia. Então, a partir daí, a gente consegue ter esse filtro e esse entendimento da adoração. E o que eu queria falar nessa noite era da pessoalidade no momento da adoração. Nós aprendemos e temos entendido como igreja a maneira de adorar. A cada domingo, o Fayad tem buscado canções, tem passado por filtro bíblico dessas canções para que, em comunidade, a gente cante aquilo que vai agradar o coração de Deus. Mas existe uma adoração no ordinário em que compete a mim e a você. E ao seu momento com o Senhor. E eu quero trazer e incentivar essa pessoalidade no momento da adoração, trazendo exemplos. Acho que a minha casa é um momento de adoração mais diferente do que se posso dizer. Quem conhece a mim e o Tiago sabe que somos extremamente diferentes. Tiago gosta do rock, assim, uma coisa mais, me diga se eu estou correta, uma coisa mais Rodolfo, uma coisa mais sola. É uma parte mais crente, né? Uma parte dá boa. licença, assim, né? olha. É uma parte. Então, o pastor Eduardo. O pastor Eduardo lembrou. A gente estava lá no Descendo, assim, e estava um momento muito maneiro, sabe? Ali de adoração, o pessoal cantando. Não, rolava lá uns Cassiane, rolava a Fernanda Brum, a Júlia e o Johnny. Uau, estavam tipo pirando, assim, pirando. Aí, vai lá. Alguém explica, é o meu momento, é meu e momento daí de chegou trazer. ali o Rodolfo Abrantes. E, meu irmão, você já viu o Rodolfo Abrantes? Ele tá vestido pior que a gente. E ele, assim, ele travou a perninha e ele ficou cantando assim, ó. Indo pra frente e pra trás. Mas, assim, nossa, eu e o Dudu, a gente tava, meu Deus, é arrebatamento. Dali pra cima. E a gente olhou, tava a Júlia e o Johnny, tipo assim... Sentados, em pecado. Em Mas, pecado. graças a Deus, eles, depois, na volta, a gente repreendeu. Ok. O que eu estava pontuando é sobre as diferenças da nossa casa. E tem o meu momento de adoração em que, gente, eu estudo música, eu estudo técnica, eu adoro uma coisa difícil de se fazer. E diante do Senhor é isso que eu entrego. E eu escuto muito. Então, nossa, você vai se divertir num dia que você for, não sei que a gente estiver junto ali, mas em determinado momento o Tiago se retira e vai orar, em determinado momento eu vou me retirar e vou orar, em que eu vou estar assim, ora, vixe. Sabe assim, eu vou estar aqui, ó. E aí, Tiago, a melhor coisa é quando a gente escuta uma mesma música. Estamos no carro, aí vai lá um negão americano, coloca ali, nossa, uma bênção. Eu estou assim, meu Deus, aleluia, Tiago. Às vezes a gente coloca, a gente está em dois ambientes diferentes, os dois colocam músicas diferentes, assim. Tá eu lavando a louça, a Júlia lá no quarto escrevendo, fazendo alguma coisa, e tá tocando música no mesmo ambiente, mas completamente diferente. Por que eu estou trazendo essa informação? Porque eu quero incentivar... dá licença. Porque, mais um da diferença aqui porque eu quero incentivar a pessoalidade diante do Senhor. Né? Nós estamos, muitas das vezes, nos colocando em um lugar onde tem que ter um ritual, uma maneira. Se eu não
se eu não fizer o ventiladorzinho, a gente foi no Marcos Teles e ele foi ministrar, nossa, uma benção. E as músicas dele, nossa, totalmente abrasileiradas, muito tambor, muito triângulo, dinâmica de canção, começa tranquilo, vai para uma gritaria, volta tranquilo. Muito, muito, muito legal. Só que não é aquilo que nós estamos acostumados. Se não tiver uma música que começa com tecladinho, depois vai lá e bam, e depois tribal, e depois a presença do Senhor não vem. E o ponto que eu quero trazer é que o Senhor, Ele espera de nós essa intimidade, essa relação de eu sei como chegar no Senhor, da minha maneira, eu sei como Ele se agrada, porque tem a minha pessoalidade, tem a minha maneira de entregar. Eu acho que no dia em que eu for mãe, mais do que uma massinha bem bonita e bem colocada numa pintura, num desenho, vai ser a intencionalidade daquilo que meu filho está me entregando, sabe? Eu vou olhar assim, nossa, que fofura, o negócio todo troncho, todo... E que amor, meu filho. Por quê? Porque foi aquilo que ele me entregou. Então, diante de Deus, eu visualizo isso, assim, esse momento da adoração. E eu queria também incentivar vocês a colocarem essa música, esse tempo de canção, não só pelas suas habilidades. Sabe, eu hoje trabalho numa escola de educação regular, em que eu trabalho com criança de até 6 anos. E é muito legal trabalhar com eles, porque eles são extremamente criativos, sem vergonha nenhuma, se joga no chão e joga para o alto. E quando eu vou pegar crianças um pouquinho mais velhas, ali de 10, 11 anos, elas já não querem mais fazer nada. Não, porque eu não sei fazer isso, eu não faço isso bem. Elas pegam uma régua que a gente usa em momentos que precisa, às vezes, usar. Por exemplo, na igreja, a gente precisa de pessoas que saibam tocar realmente, que saibam o que estão fazendo. Mas, no seu momento de adoração, o Senhor não quer perfeição, Ele quer você. Então, aquilo que, graças a Deus, que alcança todo mundo, aquilo que você entregar diante dEle, com essa verdade, que da maneira como Ele se apresenta, é mais do que o suficiente. E, para a gente finalizar, eu quero te convidar a refletir um pouco sobre Davi e a maneira como Davi, o salmista ali, ele tinha um estilo de vida. Se você pensar, Davi tem uma música para a guerra, tem a hora que a gente vai tocar essa música aqui, ó, e a gente vai batalhar. Tem uma música de sofrimento, de angústia, onde ele peca diante do Senhor ali. Tem uma música sertaneja? Ah, tá. É a sofrência de Davi, ok, baduntos. Tem também o momento de oração de Davi, em que ele apresenta o coração dele esmagado. Eu quero te convidar a fazer uma playlist, sair daqui e fazer uma playlist que encaixe o teu coração para o Senhor. Que teu único filtro seja a palavra, e não os ritmos, não as melodias, mas que você tenha liberdade de trazer a tua pessoalidade diante do Senhor, porque Ele quer escutar você. A música, ela traz também o entendimento da memória. A memória do pastor Eduardo pode não ser tão boa, mas ele sabe a música do Samuel Moraes, e ela é bíblica, ela é verdade, ele trouxe como exemplo aqui. A adoração é isso. E ser fascinado na adoração é ter um coração de salmista. Em todo tempo você ter uma canção para colocar diante do Senhor, para levar como oferta diante do Senhor. Uma canção que faz com que os teus olhos voltem para o Senhor. Dependente da circunstância, seus olhos permanecerem nele e contemplarem aquilo que Ele é, o que Ele fez e como Ele é bom, sabe? Ter um coração de salmista. Amém. Dito isso, pisaduras no louvor. Amém.
E como eu sou democrático, né, eu zoei minha esposa e preciso usar o pastor Eduardo, sobre a memória dele, meus irmãos. Ele tem uma memória muito ruim. Lá em Montenegro, algumas vezes, só que a cidade era pequena, então era fácil. Mas eu já falei, não precisa... Ele chegava na casa dele, cara, esqueci a chave da minha casa aí, eu estou voltando. E lá ele voltava para pegar a chave, daí outra vez era a carteira. Meu irmão, se eu tivesse feito umas compras online, eu estava feito, porque a carteira dele estava sempre lá em casa. Mas, quando a gente chegou aqui em Curitiba, ele foi fazer esse velho hábito. Só que agora a gente mora em uns 15 minutos de diferença. Então, ele veio aqui conhecer a nossa casa, tivemos um tempo muito maneiro de mesa, só que ele foi relembrar e viver, né? Só que daí ele chegou na casa dele ali, entrou no estacionamento e cadê a chave de casa? Ele teve que voltar aqui e pegar novamente. Aprendeu. Então, eu só quero testificar que a memória dele é uma bênção. Arrancou muitos sorrisos na minha vida. E agora, amém, meu bem. Eu quero só também reforçar esse tempo de que a música, muitas vezes, consegue traduzir os nossos sentimentos, assim. Eu lembro um encontro pessoal que eu tive com o Senhor foi ouvindo Juliano Som. Eu ia, naquela época, para o curso técnico e estava passando por uma dificuldade, assim, e quando eu escutei aquela música Quando o Mundo Cai ao Meu Redor, ela conseguiu traduzir e parecia que eu conseguia fazer aquilo uma oração e os sentimentos eram colocados no lugar, o Espírito direcionava. E várias vezes indo também, escutando Oficina G3, escutando as bandas ali que eu gosto. Nenhuma delas minha esposa curte. Eu até achei que Juliano Som ela ia curtir. Falei, amor, Juliano Som é uma bênção, né? Ela a voz dele é assim, assim. Eu falei, não perguntei da voz. Falei que não. Eu só quero compartilhar um exemplo. E foi nesses últimos tempos, assim. O Senhor estava me amassando e eu tive secretos em que eu não consegui orar. E tem uma canção que foi lançada há pouco tempo, que é dos Estados Unidos, é os Sons of Sunday, os caras brabos, solistas que se juntaram, depois vocês veem. E aí fizeram uma tradução aqui pra gente, que cantava assim, meu Senhor, eu só quero adorá-lo, você é tudo, é tudo, é tudo para mim. E o refrão, ele envolve assim, novo dia recebe para te amar. Eu só chorava. Passei dias, Tiago não aguentava mais. A primeira música que eu colocava no YouTube era essa, porque era isso que eu tinha para entregar ao Senhor. Eu tinha um coração grato e triste. Era um coração em que as minhas emoções elas não conseguiam trazer em palavras o que eu sentia diante do Senhor. Então eu chorava e cantava essa canção. E o Senhor, com a graça de Deus, transformou meu coração em alegria novamente. E hoje eu canto de maneira alegre essa canção. E era isso que eu queria compartilhar. Não pode cantar no painel. Não. Não pode, é pecado. Tá proibido. Tá bom? Muito bem, muito bem. Vamos agora para a terceira parte. Jojo. Agora tem alguém crente que vai falar aqui, pessoal, então prestem atenção. Não. Sim. Olá, pessoal. Então, eu vou estar falando sobre um pouquinho do fascínio no meio acadêmico, né, nas universidades. E acho que antes iniciar assim uma introdução, algo que o Senhor colocou assim ao meu coração, é que eu acredito que antes do fascínio vem a intimidade. Eu acho que a intimidade com Deus, ela nos leva a esse lugar de fascínio. Então, eu vou compartilhar um pouquinho de como foi a minha trajetória na universidade e manter esse fascínio, né, no ordinário, assim. No início, quando eu passei no vestibular, eu sou formada hoje em Engenharia Industrial Madeireira, gente. Talvez ninguém tenha ouvido falar nesse curso, mas já.
Mas eu me formei, eu passei 6 anos na universidade e ainda estou lá, mais um pouco, talvez eu continue numa pós, coisa assim. Mas quando eu passei no vestibular, todo mundo veio com aquilo. Você vai se desviar, você entrou para a universidade, agora federal, o FPR, você vai se desviar. E eu cresci na igreja, então vinha muito essa frase, assim, tipo, você vai se desviar. E eu ficava tipo, não, eu amo Jesus. E no meu desespero, assim, e oração com o Senhor, eu fui no Facebook e procurei. Falei, meu Deus, deve ter alguma coisa cristã dentro da universidade, não é possível. E lá eu achei, no Facebook, eu achei um grupo chamado Jesus na UFPR, que foi o grupo que me acolheu, eu amo demais. E quando eu pisei, assim, daí eu passei no vestibular, daí eu descobri o grupo, mandei mensagem para o pessoal, comecei a conversar, assim, me passaram um contato da Tieme, uma super amiga de Deus, assim, que eu tenho muito preciosa, que me afia muito e me conduz, me ajuda, né, a permanecer, assim. E aí, no dia que eu pisei no Botânico, que é o campus onde eu fiz o curso, lá o Senhor falou, seja bem-vindo ao seu centro de treinamento missionário. Eu não queria ter ido para a universidade, antes eu queria ter ido para o campo missionário, mas por obediência aos meus pais e depois ao Senhor também, o Senhor me direcionou a ir para a universidade. E o dia que eu pisei lá, o Senhor falou, seja bem-vindo ao seu centro de treinamento missionário, ao seu campo missionário. Então, o Senhor me chamou para aquele lugar para anunciar o evangelho dele. E, de início, assim, não sei quantos aqui estão na universidade. Tem bastante gente? Uhul, glória a Deus. Saibam que vocês não estão lá somente para sair com um diploma na mão, mas vocês estão lá como mensageiros do Senhor, assim. Então, isso exige de nós um posicionamento, sabe? Quando no início ali da graduação, que tem os trotes, tem todas as coisas ali de recepção, assusta um pouco, assim. Mas eu cheguei muito sendo quem eu sou, assim. Não cheguei com um rótulo, assim, sabe? Sou cristão, cherubim. Mas eu cheguei com os meus princípios, assim. Cheguei junto com o pessoal da turma, conheci o pessoal, me aproximei. E, aos poucos, eles foram vendo que a minha forma de agir, pelas minhas atitudes, eu ia anunciando Cristo ali no meio. E daí, né, conheci o pessoal do Jesus na UFPR também. Então, tinha o pessoal da turma, mas tinha o pessoal do Jesus na UFPR, onde a gente teve muito momento de comunhão. Foi num dos lugares onde as pessoas mais diziam que era um cemitério de cristão, foi aonde eu mais conheci a Cristo. Foi um lugar, assim, onde eu aprendi a ler a Bíblia toda e sempre. Foi onde eu aprendi jejuar. Foi dentro da universidade que eu aprendi isso, onde eu tive amigos que são muito amigos de Jesus. E, graças a Deus, né, mesmo encerrando o ciclo da graduação, eu permaneço tendo esses amigos ainda comigo, e isso é muito precioso, a unidade. Então, no Jesus na UFPR, são pessoas de diferentes cursos, diferentes denominações, e é todo mundo junto, assim. Gente, é uma coisa que é sobrenatural. Eu não sei explicar como, tipo, pessoas com diversas linhagens e vertentes teológicas, o Senhor une e, gente, dá muito certo, assim. E a gente viveu muitas experiências com o Senhor em evangelismos, assim. Eu até... Em 2019, eu cancelei Cálculo 2 para participar do evangelismo. E eu não me arrependo nem um pouco, porque eu tive as maiores experiências, assim, tipo, naquele ano, assim, com o Senhor, a gente fazia evangelismo caça-tesouro. Então, era muito legal, assim, era muito
demais. Algo sobrenatural, assim, que a gente viveu na universidade. E essa comunhão, né, com o pessoal. E depois conhecendo também a rede universitária, que hoje é SDA Academic. Foi muito bom, assim, conhecer pessoas de diferentes universidades, diferentes igrejas. Gente, tipo assim, uma unidade que é Deus, assim, não tem como explicar. Então, essa foi um resumão da minha trajetória aí no meio acadêmico. Meus irmãos, quero já dar um aviso. No dia 15 a gente não vai ter culto aqui. A gente vai estar reunido na CCC. Teremos o culto de encerramento ali da SDA Academic. No sábado, o culto começa às 7h30. Não precisa fazer inscrição, tá bom? O culto é aberto. Mas é uma conferência que ela começa de quinta. Tem quinta-feira, sexta, sábado, acho que à tarde tem programação também? Eu acho que tem. Então tem também. Jeff e Matheus ali confirmaram. E eu quero te incentivar a você estar no primeiro lote. Acho que está 45 ou 50 reais. Mas vá, 55? Então, faltou mais 5 reais. Mas quero te incentivar aí. Nós não teremos culto aqui para estarmos reunidos lá. Tá bom? Meus irmãos, queria também perguntar. Eu vou pegar o painel. Olha só. O pastor Jefferson vai pregar e o Calixto vai ter um painel nessa conferência. Então, agora sim que a gente tem que ir em nome de Jesus. Mas eu quero perguntar aqui, quem aqui já participou de algum movimento universitário? Ergue a mão assim, seja cru, pockets. Muito bem, pode baixar. E agora eu quero perguntar, quem aqui vai estar, ano que vem, ingressando a uma universidade? Ergue a sua mão. Mas ergue a mão como quem quer entrar numa universidade. Pelo amor de Deus. Então, igreja, quero te convidar a você olhar para eles agora. Permaneça a sua mão. Fique em pé agora, em nome de Jesus, então. Fique em pé aí no seu lugar, porque eu quero te convidar a você a adotar eles em oração. Porque a Jojo tinha pessoas em oração, tinha um suporte, a gente quer ser o suporte para vocês. Pode sentar em nome de Jesus. Mandem ver no Enem ali também. E façam parte do movimento ali que Deus está fazendo nas universidades. A gente quer ser um intercessor de vocês, mas a gente também quer ouvir dos grandes feitos que Deus vai fazer através da vida de vocês que vão estar orando. Então, vocês vão ganhar, a partir de hoje, intercessores, os novos universitários. E quem ainda está na universidade, você vê um desses, pelo amor de Deus, adota, porque não é fácil você estar naquele ambiente, é difícil achar um crente na universidade. Então, assim, se tem 2 ou mais reunidos ali, o Senhor vai estar. Você já tem já o pré-requisito ali para a manifestação da glória dele na faculdade. Amém? Agora eu vou bem rapidinho passar para a minha parte, que vai ser bem rápida, prometo. Pode passar, que eu esqueci certinho o título que eu mesmo dei. Já está, muito bem. Fascínio na comunidade. Que nada mais é do que você, além de você ter um coração fascinado por Jesus, é você se cercar de pessoas que amam a Jesus. Meus irmãos, isso é incrível, porque quantas vezes a minha fé, uma semana que eu estava desanimado, e eu chegava para um amigo meu na fé, e ele estava tendo uma experiência incrível com Deus, e aquilo contagiava o meu coração. Por isso que a gente é intencional em compartilhar nas células. Não é para você contar que teu chinelo arrebentou essa semana, para que você contar que você deu banho no teu peixe. A gente faz isso para você compartilhar ali a vida que Deus está gerando através da sua vida. Então, o fascínio na comunidade, você vai ver sempre os discípulos andando em 2 em 2, igual o texto que o pastor Eduardo usou ali para eles estarem com o Senhor. E quando a gente caminha com pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas que são direcionadas por Deus, a gente aprende a contemplar a Deus através da vida daquela pessoa, não é verdade? É tão bom a gente ver pessoas que se parecem com Cristo. E a gente consegue enxergar. Muitas vezes a gente não consegue entender o que Jesus faria naquele momento. Mas se você tem algum amigo cheio do Espírito Santo, que tem um caráter de Cristo, você pode perguntar para ele. E aquilo esclarece no teu coração. Você fala assim, caraca, é aquilo que Jesus faria. Porque meu amigo, ele é cheio do Espírito Santo. Meu amigo é amigo de Jesus. Ele também tem essa intimidade. Então eu quero te incentivar nessa vida de fascínio, a você não reter aquilo que Deus está fazendo na sua vida, meus irmãos. Ele pode gerar vida na vida do outro.
mas também você está atento ao que Deus está fazendo na vida do outro. Vai te ensinar a contemplar. E Jesus chama para essa vida ali de aprendizado, o nome disso, bonito, é discipulado. Se você caminha em discipulado com alguém, você caminha numa base também de contemplação, não apenas de aprendizado, não apenas na didática. Por isso que somos intencionais, eu e a Júlia, a trazer as pessoas para perto. Porque as pessoas vão ver aquilo que Cristo está fazendo de bom, mas também as pessoas vão ver aquilo que Cristo precisa transformar na minha vida. Então, há um fascínio, há uma graça de Deus na comunidade, há uma graça de Deus na igreja, nesse ajuntamento dos santos. Então, ter um amigo não é para que você não se sinta só sozinho. Quem são os seus amigos? Meu pai era um cara não tão otimista. Um dia ele foi me dar um conselho de amizade, aleatório. Estava eu, tipo assim, indo com ele na loja de material de construção, e ele fala assim, meu filho, eu penso que ele vai brigar, porque é o mesmo tom que ele vai falar, eu te amo, e ele vai brigar comigo, é o mesmo tom. Meu filho, oi pai, na vida tenha 5 amigos. Eu falei, legal pai. Daí ele falou, porque quando você morrer, precisa de 5 para carregar teu caixão. E ele continuou andando. E foi um momento epifania de conselho do meu pai ali naquele momento. Eu dei muita risada depois, eu falei, que aleatório. Mas do jeito dele que ele falou assim, se relacione com pessoas. E ele estava tentando transmitir daquela maneira. E eu vejo uma geração mais velha, que eu estou falando agora para você que é pai, e nasceu aí em 1980 e antes. Muitas vezes chega um momento da vida que há um tempo de se fechar ali para relacionamentos, para amizades. Em nome de Jesus, não faça isso. Vamos romper, tem toda uma análise sociológica, geracional, que a gente consegue explicar para você, e o pastor Jefferson já explicou, na verdade, no curso ali por dentro da geração Z. Quando a gente fizer de volta, quero te incentivar a você se inscrever, porque fica muito claro ali naquele estudo, e está tudo bem. Mas eu quero te convidar você também a romper, e você jovem, você adolescente, a você caminhar com alguém, tenha essa vida fascinada em comunidade. Amém? Então... E caminhar em comunidade não é algo fácil, né? Porque você tem o seu jeito, você tem a sua individualidade, você tem os seus ideais, você tem aquilo que você gosta e desgosta, mas quando a gente coloca intencionalidade no caminhar, entendendo que é isso que Cristo espera de nós, é uma caminhada em igreja, você se disponibiliza para amar, para ser amado, para se machucar, para ser machucado e para voltar a esse lugar de mesa. Como alguém que, eu, no caso, né, já passei por muitas dessas questões em que tive o meu coração machucado e certamente machuquei muito. Eu não abriria mão de viver essa vida em comunidade, porque é uma vida que vale a pena. Foi aquilo que Deus pediu para a gente. Foi aquilo que Jesus esperou e até o último momento da vida dele ele esteve numa mesa, sabe? Porque é nessa unidade que a gente precisa caminhar e entender como importante. Deixa de lado a tua individualidade nesse sentido. A maneira como você pensa ou como você gosta de viver, porque é aquilo que Deus espera de nós. E é interessante quando a gente vive essa vida em comunidade, há esse fascínio. É porque se você vive uma experiência só você pode contar ela com muitos detalhes, ela pode ser muito de Deus. Só que quando você morrer, meu irmão, ninguém vai ter testemunhado, experimentado. Só que eu amo, sabe aquelas histórias que eu conto com os meus amigos, igual o pastor Eduardo contou do Descendo? Ele estava junto comigo. Então, ele pode me interromper, ele pode deixar a história mais rica. Quantas vezes está eu, o pastor Jefferson, o William, a gente começa a contar a história, que os 3 estão juntos. E são visões diferentes, e ali há uma contemplação, uma riqueza, que a gente vai passando para quem a gente caminha, que hoje, para as próximas gerações, graças a Deus, o Cauã, o Igor, eles já podem contar dos nossos feitos. As esposas já ouviram 15 mil vezes já. Elas podem contar, elas foram agraciadas
Qual a oportunidade de compartilhar? Então, quando nós vivemos experiência em comunidade, aquilo gera vida e essa vida esparrama mais, cada vez mais. É importante a gente ter nossas experiências individual? Totalmente. Mas é tão gracioso quando a gente tem juntos. E aquela experiência nos marca. Por exemplo, quem aqui estava na viagem missionária para Palmital? Dá um tchauzinho. Quem aqui estava na viagem missionária para a tribo indígena? Dá um tchauzinho. E quando um começa a contar, um começa a completar o outro e torna mais rico. E todos nós ficamos, quem escuta e não estava lá, tem o coração fascinado e o fascínio nos leva a estar perto. Ninguém que é fascinado fica distante. Eu acho muito engraçado a fase que o bebê, ele enxerga algo novo, ele tá, sei lá, só tá dentro de casa, ele sai e vai ver o mundo como é. Tipo, ele fica, meu Deus, que doideira. Ele fica fascinado por aquilo. O fascínio sempre vai nos levar mais perto do Senhor. Amém?